símbolo da presença de Deus em Jerusalém. E aí, Deus dá instrução ao profeta Natã, uma palavra que ele deveria dar ao profeta Isaías. 2 Samuel 7 diz assim, no verso 4, e naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor. E o profeta então passa para Davi uma série de orientações que Deus tem para Davi, o rei Davi. E entre essas está esta aqui no verso 16, em 2 Samuel 7. Deus falando a Davi, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, diante de Deus, não uma questão política necessariamente concreta e geográfica, mas diante de Deus, o reino de Davi estaria estabelecido para sempre, permaneceria para sempre, e assim o seu reinado. Davi, entender Davi nos leva a entender muito mais quem é Jesus Cristo. Vamos lembrar disto enquanto meditamos na palavra nesta manhã. E agora então, pensando já em Isaías 55, iluminador se nós recordarmos a figura do servo que surge no livro de Isaías, o servo do Senhor. No Isaías 55, o servo vai aparecer novamente na nossa leitura. E vamos então lembrar esta figura do servo no contexto que envolve 55, indo um pouco mais para trás, no capítulo 52, verso 13, Deus fala através do profeta, vejam o meu servo, agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Servo do Senhor, vivendo em glória. Mas aí vem o contraste, porque o texto continua. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência, a aparência do servo estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Esse servo da glória se torna então alguém desfigurado. E a descrição continua no capítulo 53. No verso 10 diz, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Esmagar o servo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. E agora então, lembrando deste servo sofredor e lembrando das promessas a Davi, vamos nos aproximar de Isaías 55, versos 1 a 5. A palavra de Deus chega a nós esta manhã. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós não viemos para ouvir palavras de homens, nem elaborações especiais da mente humana. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Ela nos sacia, ela é a luz para o nosso caminho. Que a palavra de Deus então encontre porta aberta em cada coração, no coração desta igreja nesta manhã, e abençoe a cada um de nós e a igreja do Senhor. Isaías 55, de 1 a 5 diz, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me
e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Aí está a palavra do profeta Isaías que então vive cerca de 300 anos depois de Davi, e fala o profeta Isaías aqui de um tempo em que viria após a vida dele, se cumpriria em parte por volta de 150 anos depois, mas se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Maravilhoso o texto da palavra de Deus. Diz o verso 1: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, diz o verso 2. E diz mais: a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. O verso 3 diz: venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Verso 4 diz: vejam, eu o fiz, em relação ao servo, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. E o verso 5 conclui dizendo: o Santo de Israel lhe concedeu ao servo esplendor. Concedeu ao servo esplendor. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Ouvimos a palavra do Senhor. Fui convidado, participei de alguns poucos, muito poucos banquetes da minha vida, e talvez você diria também é o meu caso. Mas lembro-me de um. Fui fazer um curso na universidade, renomada Universidade de Oxford, na Inglaterra, participar de um seminário. Fiquei semanas ali, e no encerramento ofereceram um banquete à turma que participou do curso. Oxford, a Universidade de Oxford é uma universidade aí que vem dos tempos da Idade Média, até antes, bem antes, e são muitos prédios espalhados ali por aquela cidade, aquela região da cidade. Prédios, a maior parte deles daquele estilo medieval, aquela arquitetura que lembra castelo, uma escola que impressiona pela sua história, além de outros aspectos. Mas então tivemos o banquete, foi num desses prédios, e fomos direcionados para o local, chegamos ali, e entramos naquele prédio suntuoso, medieval, e chegamos a um salão então para banquetes, e salão com um pé direito, um teto muito alto, uma mesa enorme no meio, os lugares todos já assinalados para cada um. Sentamos naquela longa mesa, e então o banquete estava para começar. Lá estavam os alunos, os professores, os mestres ali da universidade que participaram do curso. Nosso encerramento, um banquete. Uma coisa única, uma experiência única para mim, e a coisa seguiu aquele modelo mesmo, bem inglês, com as suas tradições medievais, a forma de servir a mesa.
o piso de madeira, e nós estávamos então prontos para ser servidos. De repente surge 2 filas de garçons, a mesa longa, e então uma fila para cada lado, e eles vêm andando como que marchando praticamente, o piso então, como eu falei, de madeira, e lá vieram todos eles, toque, 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 e chegaram até o fim da mesa e nos serviram. E um colocou o prato então em frente de mim, onde eu estava sentado à mesa, e havia uma cobertura metálica sobre o prato, certamente para manter a comida quente. E eu estava ali para deliciar um banquete que talvez eu nunca mais participaria na minha vida, e contente e feliz, e o garçom puxou, então tirou aquela tampa de cima do meu prato, e lá estava o cardápio aos meus olhos, o cardápio concreto, e olhei aquela carne, e pensei, o que é isto? Enfim, procurei a informação, estava ali na frente na mesa, um pequeno cartão, uma etiqueta ali, com o cardápio, era ovelha não sei o quê. Bem, ovelha não é meu negócio. Quero dizer para você que aí dei umas cutucadas nas outras porçõezinhas, a ovelha ficou quietinha ali no meu prato. Saí com fome do banquete. É possível isso acontecer, sim. Nos banquetes humanos acontece isso. Diante de toda a suntuosidade e a riqueza, certamente eu não desprezo, eu não vou medir aquele prato pela minha limitação em termos de apreciar aquilo que é do cardápio fino, mas por mais fino que fosse, etc., os cardápios humanos têm a limitação profunda. Mas agora vem aqui o texto que nós lemos, a palavra de Deus diz a mim e diz a vocês, a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição, verso 2. Você ouviu? Se deliciará com a mais fina refeição. Vem a promessa deste banquete diferenciado. Mas que banquete é este? Que cardápio é este? Que deliciar que é este aqui? Novamente, lembro você que a nossa fé histórica não é um acidente. Jesus Cristo não é um que nasceu. E um dia lá na Palestina, chegou uma certa idade e falou, acho que eu sou um iluminado, vou fundar uma religião. Eu vi uma visão aí. Não é isto. Eu cheguei a uma conclusão filosófica, esotérica, que ninguém nunca teve. Não é isso, uma fé histórica. Aqui está Isaías escrevendo cerca de 700 anos de Cristo. E ele está olhando à frente. Durante os dias de Isaías, não são mais os dias do tempo do rei Davi. O grande projeto. Deus levantou Israel. E há uma história longa sobre como ele fez isso, começando com Abraão, chamando um homem, uma família. Passam-se os séculos, enfim, eles estão na terra prometida. São uma nação constituída. E tem um rei chamado Davi. É um reino só, e o reino está consolidado. A fé está firme na terra, mas o povo vai fracassar ao chamado. Deus levanta Israel para o quê? Para anunciar a sua presença, graça, esperança a uma humanidade caída e rompida com ele. Mas Israel fracassa. Quando chegamos aos dias de Davi, Israel inclusive tinha se dividido em 2 reinos, havia um rei para cada reino, a coisa está complicada, o povo está longe de Deus, praticando inclusive religiões pagãs e até com alguns ritos abomináveis. Os profetas estão falando, Isaías também fala, o profeta Isaías também fala, mas a coisa continua difícil e o povo, então, nos seus 2 reinos, são assolados pelos impérios vizinhos nesse estado de deterioração espiritual. E agora, Isaías vê onde vai dar tudo isto numa derrota absoluta diante do império da Babilônia,
em poucas décadas à frente. E o povo vai ser levado para o exílio e a terra será arrasada, o templo derrubado, Jerusalém também. Mas Isaías também vê que Deus não vai abandonar o seu plano em nosso favor. Não é porque o povo fracassou que Deus fracassa. E Ele tem como retomar isto. Ele há de retomar este plano, restaurar Israel para que essa história continue. Chega o momento quando o império da Babilônia é derrotado por Ciro, o Medo persa, e agora surge então um novo império no lugar da Babilônia, e Ciro governa. E Ciro tem uma política diferente do que os seus antecessores babilônicos tinham, e ele permite que Israel volte à sua terra, inclusive que restabeleça o seu culto, reconstrua o templo. E chegou este momento, é o que Isaías está vendo. E a mensagem dele é para este povo neste momento, este povo lá no exílio. E é um convite para que eles retornem então à terra. Eles reconstruam Jerusalém, reconstruam o templo, isto é, seja retomada a história de Israel, que Deus tem no seu plano para trazer a nós a redenção que viria em Jesus Cristo. E aqui está a palavra dele e o convite dele. E Israel haveria de voltar. Israel seria testemunha para as nações, sim, como na pessoa de Jesus Cristo. Israel coletivo reduzido no Israel individual, que é o testemunho para as nações. O convite então para eles que estão lá no exílio é o quê? Voltem para a terra prometida. Voltem para a sua terra que o Senhor lhes deu. E reconstruam a história. Não é uma questão só de reconstrução urbanística, arquitetônica, mas é uma reconstrução da história da salvação, porque é de Israel que Deus traria essa testemunha para toda a humanidade, Jesus Cristo. É Israel voltar para retomar a aliança do Senhor, e essa aliança eterna e universal segundo Isaías. Mas eles estão há décadas lá, naquilo que era a terra da Babilônia, agora debaixo do domínio de Ciro, Medo persa. Foram levados para o exílio, mas lá eles tinham liberdade para construir as suas vidas. E lá eles se enraizaram depois de décadas. Tantos nasceram no exílio. Compraram casas, tinham propriedades, a vida estava bem. E agora vem a mensagem profética, entregue no passado, mais pertinente a eles, dizendo o quê? Voltem, vamos retornar. Isaías 55 é sobre isto. Mas retornar à terra, sim, retornar à terra, reconstruir, sim. Mas é mais do que isso, vamos retornar à história que Deus tem para nós, para a qual Ele nos chamou um dia como povo. E para o destino dessa história que Ele tem. Vamos retornar ao plano de Deus, à vontade de Deus. Porém, não é fácil. Vida estabelecida, enraizada, arrancar tudo, tomar tudo, ir para a terra e começar a história com Deus. E eles ficam então entre dois polos. Conforto material, acomodação material, e satisfação, vivência espiritual, isto é, no relacionamento com Deus. E aí está o drama. E um drama que é de todos nós. E é um drama tal profundo, de tal profundidade, porque nós confundimos o conforto material com a satisfação espiritual. Nós confundimos e tentamos suprir um com o outro. E ficamos cada vez mais frustrados. É verdade que o material pode nos dar muito conforto. Não negamos isso. E até uma bênção isso, a Bíblia não nega. Porém, nunca pensemos que o desassossego no nosso ser tem a ver com o conforto material. Mais isso e mais aquilo, e aí aqui dentro vai sossegar. Não existe isso, o material não pode dar isto. E vejam, você e eu sabemos quantos que neste mundo avançaram a níveis tremendos do ponto de vista material.
e não perderam o desassossego, pelo contrário, sofreram muito e sofrem. Enfim, nós fazemos essa confusão. Há uma inquietude aqui dentro, há uma carência aqui dentro, que não será suprido pelo material. É uma questão espiritual, é uma questão do relacionamento com Deus, a pessoa e a presença de Deus em nossas vidas. E aqui então, nesta palavra de Isaías, quando está envolvido o retorno à terra, o reentrar, retomarem a participação na história de salvação de Deus, é um convite a eles andarem na presença de Deus, a andarem com a história de salvação e misericórdia de Deus. O banquete é sobre isto, é sobre saciar-se com a presença de Deus, saciar-se porque você está na vontade, na presença, no relacionamento com Deus, e Ele então preenche e responde às ansiedades mais profundas. Esse é o banquete, e a maravilha é que este banquete, assim como esses que ouviram essa mensagem no passado, para nós também esse banquete está disponível para você e para mim. Não está bem, falta algo, eu sei disto, falta paz, há um vazio. E o vazio é tão profundo, e como nós confundimos esse vazio com a questão material, há uma indústria aí, de bilhões no mundo hoje, especializada em nos dizer que eles podem fornecer algo que nos acalma, que nos traz a paz. E ficamos correndo atrás disso e daquilo, e ficamos chateados porque às vezes não conseguimos ter isto ou aquilo, fazer isto ou aquilo, pensando que mais algo haverá de responder. Não responderá. Vivemos diante dessa situação, enquanto o banquete está disponível. Aquilo que realmente pode trazer finalmente a mim e a você o sossego, a paz com Deus, a esperança da vida com Deus, o caminhar eterno com Deus, o perdão diante de Deus, ou o banquete disponível. Aliás, deixe-me dizer, eu creio que a maior parte do sucesso material e da perseguição material do ser humano é porque ele está nessa confusão e ele está buscando satisfação, ele está inquieto, profundamente inquieto, e aí ele se agita no que faz, achando que ali encontrará o que o Espírito, a sua alma pede. O pensador, teólogo cristão Agostinho, no quarto século, escrevendo as suas confissões, há a frase famosa dele: ó Deus, nossas almas estão profundamente inquietas, até que encontrem descanso em Ti. Banquete disponível. Você sabia que esse banquete está disponível? Sacie-se nesse banquete, porque ele está à sua disposição. E é um banquete que traz o quê àquele que participa dele? É um banquete que traz satisfação? Muito mais. Traz satisfação plena. A provisão está preparada. Venham o que? Tem água, tem vinho, tem leite, tem pão. E tem mais, diz aqui que tem uma refeição fina. Enfim, não falta o preparo todo foi feito, os seus ingredientes todos estão aí, não está em falta. Ele traz uma satisfação plena porque a provisão está toda preparada. Agora temos que lutar com a nossa ilusão, temos que lutar com o nosso engano, temos que nos livrar do descansar em paliativos. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Pergunta o profeta. E mais, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz. Por quê? Por que fazer isto? Pensando que isto haverá de satisfazer.
É o pão que não satisfaz. Nós temos atividades da vida que são atividades legítimas. Deus nos deu tempo, saúde e capacidades para sermos úteis e servirmos o coletivo. É isso que temos que fazer profissionalmente, ou mesmo trabalhando no lar. E precisamos então ser produtivos, mas nunca nos esquecendo, sermos produtivos diante de Deus e para Deus. Então, antes de sermos produtivos, antes das nossas conquistas, que são legítimas, devemos ter a questão com Deus estabelecida em nossas vidas, resolvida. Eu me sacio em Deus, e a partir dele e para ele é que eu parto para viver, fazer e acontecer. Mas a ilusão, o engano é muito fácil, como já falamos, e confundimos as coisas. E o relacionamento com Deus que precisamos, que o nosso espírito pede, nós queremos substituir com um pão que não é pão espiritual realmente. E nós ficamos nos entregando aquilo que não satisfaz. Mas a verdade é que este banquete satisfaz, este banquete disponível, porque tudo está preparado e o cardápio é suculento. Nós lemos aqui já alguns itens desse cardápio. E é um cardápio suculento, ele é diferenciado. A alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. E diz mais ainda o texto: comam o que é bom. Comam o que é bom. Aquilo que o nosso espírito precisa. A presença de Deus, o relacionamento com Deus, o descanso em Deus, tem sido uma fome que queremos ou temos procurado saciar com aquilo que não é bom. Isto não serve para isto. Nós vivemos dias de alimentos abundantes. Nós não imaginamos o que já foi em outras épocas. Hoje nós vamos a um supermercado e ficamos até ali com luxo escolhendo. Não foi sempre assim, e há alguns lugares do mundo hoje onde não é assim. Você pega o que tem e só aquilo que tem ali você fica muito contente de tê-lo. Mas nós vivemos nesse tempo quando nós temos tantas coisas e tantas coisas deliciosas que não precisamos e até que não deveríamos comer. Já surgiu agora a identificação usada por alguns médicos do magro falso. Por quê? Está magro, mas está com deficiências, porque come aquilo que é errado. Então comam o que é bom, a mais fina refeição. É interessante essa palavra fina, traduzida aqui por fina, na nossa língua, no original hebraico, onde que foi escrito este livro, é a refeição gorda. A refeição gorda. Eu sei que eu falo no auditório onde há poucas exceções que não apreciam a picanha gorda. E esta sim é que é boa. Enfim, eles apreciavam a refeição gorda, não a magra. E esta atitude, inclusive, era experimentada no templo, onde havia os sacrifícios. Então se trazia um animal para ser sacrificado pelos pecados, que isso apontava já para Jesus Cristo. Meu pecado custa a vida de alguém, deveria custar a minha vida. Alguém, um animal morre por mim, como Cristo morrerá por mim na cruz um dia. Mas enfim, depois daquela carne oferecida no altar, ela estava cozida então, parte ia para os sacerdotes que se dedicavam em tempo integral ao templo, e eles não tinham recebido porção da terra prometida, então eles não produziam para si mesmos, e eles então viviam do templo. Parte ia para eles e parte ia ali para uma refeição daquele que tinha trazido a oferta. E ali então havia a melhor parte, a parte gorda, dividida entre os sacerdotes e o povo. E então esta refeição suculenta, diferenciada, com uma nutrição que não enche-nos de colesterol, mas uma nutrição diferente, resgatadora do que desse estado nosso,
da falta de paz, significado, de correr tentando preencher, alcançar um nível, um patamar que não sabemos qual é, achando que quando atingimos esse patamar que nem sabemos qual é, ali então nós vamos experimentar esse descanso, paz. Não. É resgatadora dessa condição e não vem por aí. Ouçam-me, diz o texto, ouçam-me para que a sua alma viva. Sua alma viva. Podemos ter os melhores banquetes deste mundo e a nossa alma estar na morte, rompida com Deus, distante de Deus, desacertada com Deus, morta, não tem esperança eterna, não conhece perdão, não conhece então paz com Deus, não conhece um significado eterno, que dê sentido a cada dia que eu vivo e que é tão fugaz e passageiro, e que transcenda as minhas realizações, que haverão de ficar em tempo breve para trás e eu haverei de partir. Somente em Deus, então, a resposta para esta morte que eu vivo na minha alma, essa nutrição aqui é resgatadora da minha alma. Ouçam-me para que a sua alma viva. Água, vinho, pão, banquete. Esses itens aqui na palavra de Deus sempre aparecem como símbolos do quê? Da presença de Deus. A presença de Deus com a qual podemos nos relacionar. Lembrem-se, por exemplo, da ceia do Senhor que Jesus estabelece na noite da sua paixão. Reunido com seus discípulos, ele estabelece a ceia, e ele tem o cálice, o vinho, e ele tem o pão. E até hoje a Igreja de Jesus Cristo celebra esta mesa com esses elementos. Do que eles nos falam? Da presença de Deus graciosa, acessível a nós, através do sacrifício de Jesus Cristo. Enfim, há essa satisfação plena com essa nutrição resgatadora, que pode realmente trazer vida ao nosso íntimo e nos dar um sentido para a vida que não encontramos em nada mais. E aí precisamos aprofundar mais sobre esse banquete. Que banquete é este realmente? Qual é a natureza desse banquete aqui? Seria literalmente o pão, mesmo na ceia do Senhor, seria o pão, seria o fruto da videira que está no cálice? Certamente que não. Eles nos apontam, são metafóricos, nos apontam para além deles. Para o quê? Para o quê? Para o relacional. O relacional da nossa alma, que passa a viver porque ela se relaciona agora com Deus, eternamente com Deus. Esse banquete, então, não é um banquete sobre o alimento físico, mas ele é de natureza relacional. Se eu e você vamos encontrar a satisfação plena, nós precisamos deste banquete, este banquete de um relacionamento real com Deus. Eu sei que eu sou dele, perdoado hoje e para sempre. Eu sei que eu vivo para ele agora e para todo sempre. Aí eu chego então a este banquete, o banquete de natureza relacional. O texto diz: venham a mim, Deus falando, venham a mim. É ir a ele, é relacionar com ele. Jesus Cristo vai falar a mesma coisa quando ele vem. Venham a mim. Não é venham ao que eu tenho, o que você quer, do ponto de vista material. Esse é o comum. E por isso que é uma fé materialista muito longe do Evangelho. A questão é ir a ele pelo que ele é. Eu casei com você não por causa daquilo que você tinha, possuía. Eu casei com você por causa de quem você é, a sua pessoa. Não é este o pensamento correto, relacional e do amor real? Venham a mim, venham a mim. Envolve toda uma questão aqui de comunicação e diálogo. Os verbos são quais? Escutem-me, diz o texto. Escutem-me. Diz mais o texto: deem-me ouvidos. E diz mais ainda: ouçam-me. É relacional. E relacional envolve a comunicação, envolve o falar.
o atender, o ouvi-lo, mesmo porque Ele é o Senhor sobre nossas vidas, a Ele precisamos ouvir. E quando o ouvimos, porque Ele é o Senhor, aí nós encontramos em nosso íntimo, então, aquilo que satisfaz, porque nos colocamos debaixo daquele que não é como nós somos, Ele é eterno e pode nos dar a esperança e a paz eterna. Então a natureza é relacional, é tão relacional que ela é toda o quê? Pactual. Pacto. Farei uma aliança eterna com vocês, uma aliança eterna. Deus pactua conosco. A água, o vinho e o pão são sobre esta presença pactual de Deus em nossas vidas. A presença de Deus em nós e conosco. E a comunhão com Deus. A comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. No nosso propósito, projeto de vida toda, e depois a cada momento e a cada dia, me relacionando com Deus em tudo que sou e faço. Relacionamento com Deus, essa natureza toda relacional. Lembre-se novamente da ceia do Senhor. Na noite da sua paixão, Jesus Cristo estabeleceu a mesa do Senhor. Chama a sua atenção o fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo não disse para nós, olha, vou deixar com vocês aqui 10 orações que você tem que repetir todos os dias. Não chama a sua atenção que Jesus Cristo não disse, olha, vocês vão fazer isso, isso, isso. Não chama a sua atenção que Jesus Cristo não nos deu toda uma série litúrgica complicada que nós temos que seguir, como é comum às religiões. Ele nos deixa uma mesa de uma refeição. É isso que ele nos diz. Ele não diz, olha, todo cristão terá que ir a Jerusalém uma vez por ano, ou uma vez na vida. Ele não diz isto. Ele nos deixa uma mesa e diz, fazei isto em memória de mim. O que é uma mesa? O que é uma mesa? Para alguns de nós talvez seja só um mata-fome. Não na cultura do Oriente Médio, nos tempos bíblicos de Jesus Cristo. A mesa era ponto de comunhão, relacionamento. E quando nós celebramos a mesa do Senhor, é um pedacinho muito pequeno de pão, é uma porçãozinha pequena do fruto da videira. Esse é banquete? É. Porque é o banquete disponível da satisfação plena, é o banquete relacional, nós uns com os outros, relacionando com Jesus Cristo nosso Senhor. A natureza toda relacional, quando na minha vida, então eu ando e vivo com o Senhor. E como é que a gente faz para entrar nesse banquete? Como é que a gente faz? É possível entrar? O texto é muito claro que o acesso está aberto. O acesso está totalmente aberto. Deem-me ouvidos e venham a mim. Deem-me ouvidos e venham a mim. Recentemente alguém da minha família foi para um encontro, um jantar em São Paulo, viajou, chegou lá. E quando foi entrar, todo mundo estava entrando no ambiente, na porta foram barrados. Cadê o passaporte de vacina? Não tem, então não entra. Fica de fora. Não entendi até hoje por que fazem isso, mas fazem. Enfim. Quantas vezes nós não temos acesso a tantos ambientes? Nos é vetado. É para alguns. De uma forma ou de outra somos vetados. Mas aqui este banquete é um acesso aberto. Venham a mim. Que convite. Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados e eu os aliviarei. Que convite, venham. Não é para alguns, é para todos. É um convite universal. Diz o texto aqui, eu fiz uma testemunha aos povos, convocará nações.
falando do servo, da obra deste servo Jesus Cristo, que Israel retorna do exílio, a história da salvação é retomada para nos dar Jesus Cristo através de Israel, e então todos nós ouvirmos esse convite. É um convite dado a todos os povos. Jesus Cristo, nas suas últimas palavras em Mateus, disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em palavras semelhantes em Atos, ele diz: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Um acesso aberto a todos os povos, as pessoas. Não há nenhuma discriminação social, econômica, raça, nada disto. É um acesso aberto. O convite é para todos, para todos. Mas quem é que vai atender? Dentre todos os povos, quem é que vai atender? Quem é que vai atender nesta manhã? Quem já atendeu nesta manhã? Há uma condição que tem que estar em nós, ou nós não atendemos. As pessoas não atendem esse grande convite, esse acesso aberto, porque não aceitam, não querem ver a sua necessidade. É preciso reconhecer a necessidade, entendermos a nossa condição. Venham, diz o texto, todos vocês, venham todos vocês que estão com sede. O ser humano há de negar que está com sede. E ele haverá de dizer para si mesmo: eu vou dar um jeito. E ele vai amar o material mais do que a Deus e vai dizer: eu vou dar um jeito na minha sede, com as minhas conquistas, com o que eu tenho, com quanto eu vou ter, com aquilo que eu posso fazer, com os programas que eu participo, etc. É preciso chegar ao ponto quando eu sinto a minha sede, entendo a minha sede, admito a minha sede e vejo que humildemente eu preciso atender esse convite, eu preciso desta água, eu preciso deste banquete disponível. Maravilhoso acesso. Venham todos vocês, venham, vocês que estão com sede. Alguém aqui nesta manhã que não sente sede? Que Deus tenha misericórdia de você e Ele possa levar você a ver a sua sede, a senti-la de uma profundidade, uma intensidade tal que você não tenha opção a não ser empurrado para a água viva, Deus em Jesus Cristo. Maravilhoso dia quando entendemos a nossa sede, sentimos a nossa sede. Lamentável dia quando nós temos o suficiente para manobrar a nossa sede e não saciá-la. Maldito dia quando assim nós podemos fazer. Abençoado dia quando sabemos que somos sedentos, profundamente sedentos. Mas é um banquete. Quanto custa? Qual é o preço? Banquetes são caros. Este banquete aqui, esse banquete está disponível com uma admissão impagável. Quanto custa o convite para esse banquete? Não tem preço. Você não pode pagar e nem vai lhe ser cobrado porque você não pode pagar. Vocês, diz o texto, que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham e compram vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Que matemática é esta? Venham, vocês que não possuem dinheiro, venham e comprem e comam. Você que não tem dinheiro, vem comprar e comer. Como comprar e então comer se eu não tenho dinheiro? Que matemática é esta? Venham e compram vinho e leite sem dinheiro. Como vir comprar sem dinheiro? Venham e comprem sem custo. Como comprar se não tem custo? Será que nós conseguimos dimensionar a maravilha, a grandeza dessa matemática? Que não encontramos em nenhum outro lugar. Do que esse texto está falando? Esse banquete caríssimo. Aquele precioso banquete, o único que sacia plenamente, satisfaz a nossa alma.
que está então com acesso aberto, é algo que nós não podemos fazer por merecer. Nós o compramos sem dinheiro, porque alguém pagou. A graça de Deus é que está aqui nessa matemática. Está aqui a graça de Deus que nós conhecemos no cumprimento pleno em Jesus Cristo crucificado em nosso lugar. O banquete é um banquete que nós podemos comprar sem dinheiro, porque Jesus paga em nosso lugar. Paga plenamente. Por isso nós lemos sobre o servo, este servo, em Isaías 53, ainda nesta manhã. Embora o Senhor tenha feito deste servo, a vida dele, uma oferta pela culpa. Meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Como ele vai justificar? Ele é justo. Como ele vai justificar? Ele levou demais. Ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isto ele faz na cruz, o servo Jesus Cristo. A admissão é impagável. O que essa admissão exige é que você reconheça que você é um sedento carente, que não pode, pelas suas forças, matar a sua sede, que nada neste mundo pode saciá-lo. E finalmente você diz: ó Deus, eu preciso desta água, eu preciso comprar esta água desta forma, sem dinheiro. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua presença, eu preciso, Senhor, estar no relacionamento contigo. Ou então a sede é muito profunda, a fome é terrível. Obrigado, ó Deus, porque eu posso comprar sem dinheiro, eu posso comprar sem custo, porque Cristo pagou tudo por mim, abrindo a tua presença a mim. A admissão impagável, Deus de graça, gracioso. Diz o apóstolo Paulo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, mas é dom, é dádiva de Deus. É preciso chegar a essa humildade, quando eu sei que eu não posso, nada em mim, nenhum mérito meu, moral, religioso, e nem minhas manobras de sucesso no mundo podem me dar esta refeição especial, este banquete, podem me saciar. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso dessa admissão impagável. Mas como tudo isso é possível, então? Quem banca? Quem banca? Há um provedor aqui. O provedor está assegurado, por isso tudo isso é possível, por isso esse banquete pode estar disponível. A promessa é interessante, não é mesmo? Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. 300 anos antes de Isaías falar, Deus disse a Davi: o seu reino será eterno. Mas o povo fracassa, a monarquia fracassa. Se afastam de Deus, do plano de Deus para usá-los, para trazer o seu conhecimento à humanidade toda e dar em Jesus Cristo. Mas Deus não perde o controle. Ele diz: eu vou renovar essa aliança e será uma aliança eterna. É eterna, não passa, não depende de vocês, talvez não vai dar em nada, é eu que garanto, é eterna. É a minha fidelidade prometida a Davi. Não é a fidelidade de Davi, nem a fidelidade do povo depois de Davi que fracassa, e dos reis fracassados longe de Deus. Não é a fidelidade que depende de mim nem de você. Este banquete pactual é num pacto, esse banquete relacional é num pacto, numa aliança que depende da fidelidade de Deus. Por isso é eterno. Se dependesse de mim e de você, jamais poderia ser afirmado eterno. Porque quem de nós pode confiar que nós não haveríamos de fracassar no pacto? Quando você faz um pacto com alguém, você vende um terreno, por exemplo, ou compra, e ali um contrato é feito, é um pacto, é uma aliança. Um vai dar o terreno e o outro vai dar o dinheiro. E
Aquele pacto só tem validade e se concretiza enquanto cada uma das partes fizer a sua parte, ou então tudo é rompido. Mas essa aliança, esse pacto, é garantido por um lado só. É Deus quem garante, a minha fidelidade. É a minha, louvado seja Deus por isso. Caminho neste mundo na minha fraqueza, na minha finitude. Como que eu sei que eu posso ter paz com Deus, se daqui uma hora eu não a merecer? Como posso eu saber que através dos anos eu não vou fracassar e perder tudo isto? Deus é fiel. A minha fidelidade. Aquilo que Ele começou em mim, Ele vai terminar. É algo que é impagável. Não é pelos meus méritos, mas nos méritos dEle, por mim em Cristo, na cruz. Por mim Ele pagou tudo. Ele faz uma aliança comigo, onde a fidelidade dEle, Ele garante que essa aliança não vai fracassar, é eterna, louvado seja Deus. E aí surge este servo novamente aqui, o servo que está em Isaías, minha fidelidade prometida a Davi. E aí ele continua, vejam, eu o fiz quem? Quem? O contexto nos indica que vem lá desde o capítulo 52, é o servo. Eu fiz este servo uma testemunha aos povos. A minha aliança, minha fidelidade prometida a Davi. Sim, é com o povo de Israel. Mas é com o povo de Israel apenas como uma introdução. Porque será o povo de Israel representado em Cristo Jesus. Israel fracassa, Cristo Israel que não fracassa. Vem para revelar Deus à humanidade a partir de Israel, mas nele. E vai até o fim, fiel até a morte de cruz por nós. É a fidelidade de Deus garantindo tudo. E aí nós temos então, vejam, o fiz uma testemunha. Alguém que proclama e testemunha, dá a palavra sobre a verdade. E ele se torna um líder governante dos povos. De um lado, um servo sofredor. Capítulo 53, nós lemos, Deus o esmagou, levou ele na sua morte, a iniquidade de todos nós, homem de dores. Mas também, na linhagem de Davi, Jesus Cristo pertencia à linhagem de Davi. Rei, servo sofredor, e rei. Minha fidelidade prometida a Davi, veja, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder governante das nações. Aquele que morreu por nós, a fidelidade de Deus que não falha, é também aquele que vive para sempre em poder e glória, pertencemos a Deus nele. Jesus, rei, testemunha e servo. Por isso ele é o mediador, ele é aquele que nos revela a presença de Deus. Não podemos ler rapidamente e desaperceber o que diz aqui, o verso 5 no seu final. Deus, o Santo de Israel, lhe concedeu ao seu servo que esplendor. Esplendor. A palavra esplendor é a palavra para glória. Aquilo que pertence só a Deus. Glória de verdade, só Deus tem. Glória eterna. Glória inigualável, glória que não passa, em todos os aspectos, de santidade, de justiça, de poder, de soberania, glorioso, glorioso em graça e amor. Esse esplendor de Deus, essa glória de Deus está no servo. O servo então andou entre nós, servo, sofredor, mas este Rei eterno em quem há essa admissão impagável. Meu servo, disse o capítulo 53, mais uma vez, o justo servo justificará muitos e levará a iniquidade deles.
A ceia do Senhor, pão e vinho. E Jesus diz sobre o pão: este é meu corpo dado por vocês. Sobre o fruto da videira: este é meu sangue derramado por vocês. A graça de Deus, como que o pão foi dado e o vinho foi dado por nós na cruz. Quando ele diz isso, ele está a poucas horas desse momento. Momento glorioso para nós, quando finalmente podemos adentrar esse banquete disponível, conhecer o perdão pleno, sermos admitidos sem dinheiro, o custo é impagável para nós, e encontrarmos satisfação plena, esse convite aberto de Deus, para nos relacionar com Ele, na provisão de Jesus Cristo hoje e para sempre. Passa-se os séculos, depois de Isaías, Jesus Cristo vem. E o Evangelho de João é escrito narrando sobre a pessoa e a obra de Cristo e as palavras dele. E no Evangelho de João, capítulo 7, temos a seguinte narrativa: no último dia e mais importante dia da festa, lá em Jerusalém, no templo. E no dia mais importante da festa, multidão em Jerusalém. É a festividade de Israel, festividade religiosa. Nesse dia mais importante dos dias daquela festa, Jesus se levantou, diz João, e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica, ele estava se referindo ao Espírito Santo, à presença de Deus no Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Passa pela humilhação da morte, ressurreto é glorificado. E João continua ouvindo as suas palavras. Alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. E outros disseram: ele é o Cristo, o Messias, servo, rei. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Não tinham a informação correta. Ele veio da Galileia. Sim, Jesus cresceu na Galileia, cidade de Nazaré. Mas ele nasceu na Judéia, perto de Jerusalém, em Belém, a cidade de Davi. Ele é o Cristo. O povo se dividiu. Será que nesta noite temos uma divisão aqui? Pela misericórdia de Deus não haja nenhuma divisão, mas todos nós possamos dizer: ele é o Cristo. É o servo que se deu por mim. Aquele rei que reina eternamente. Senhor da história, essa história há de se fechar com o domínio total dele, mas desde já estou no domínio eterno dele, reino de Deus. Se alguém tem sede, que você possa sentir sede. Vir e beber, para que a sua alma viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto é, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus estará comigo. Jamais ficarei sedento. Talvez tempos difíceis materiais virão, falta de conforto, mas não terei sede. Terei paz com Deus, no meio do desconforto.
terei esperança eterna com o Senhor. Saberei que eu sou dele para todo sempre. O banquete está disponível. Sacie-se. Quando eu leio esse texto, eu me lembro da historinha dos tempos do padeiro que entregava pão nas casas. Sei que eu estou falando aqui em um auditório onde 2/3 não tem a menor ideia do que é isso. Mas houve esse tempo. Não tinha pãozinho francês, era um filão de pão. Sempre gostei de pão. A minha casa sempre tinha pão. E então, quando era 3 horas da tarde, era a hora do café da tarde na minha casa, minha mãe me mandava comprar pão. Eu ia andando, pequeno, 7 anos, naqueles tempos isso era possível, andava 3, 4 quadras até a padaria, comprar o filão do pão que saía quentinho naquela hora. E vinha eu com o pão para casa, para o café da tarde, para a família. E naqueles tempos os cuidados eram um pouco diferentes. Não se colocava o pão num saco. Filão de pão comprido, passava-se um papel no meio dele. E o resto ficava exposto. E lá vinha eu com aquele pão balançando pela rua. Mas o pão estava quente e cheiroso. Era irresistível. Tinha eu que dar uma beliscada nele. E eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa, quase não tinha mais pão. E minha mãe mandou-me de volta comprar pão de novo. Enfim, épocas diferentes. Mas houve esta época do padeiro que entregava para as casas mais longe. Ou se alguém queria conveniência, ele entregava pão. E naqueles dias, estou falando décadas de 60, em cidades do interior, o padeiro tinha uma carroça. Aí a parte de trás da carroça, atrás do banco onde ele sentava, era na verdade uma caixa feita de zinco, uma grande tampa. Enchia de pão e ele saía entregando, ou parava nas vilas ou ruas e ali vendia. E a história diz que ele foi para entregar no vilarejo, na área rural, e estrada de terra, e o cavalo então galopando, e ele com pressa para chegar lá, e aquela tampa ia levantando e batendo. E daqui a pouco um filão de pão pulou para fora. E o padeiro nem viu. O entregador de pão não viu. E aquele pão caiu na beira do caminho, havia uma ribanceira, o pão, diz a história, bateu numa rocha, algumas migalhinhas saíram da casca do pão e o pão rolou lá embaixo. Ele diz a história, alguns pardais passavam por ali e viram o acidente e se maravilharam. E eles deram uma rasante, caíram ali onde estavam aquelas migalhas, casquinhas do pão. E eles inclusive precisaram brigar um com o outro. Brigaram, disputando as casquinhas ali, 3, 4 casquinhas. E ficaram brigando, e quando um pegou todas, os outros ficaram sem nada, voaram, foram embora. Outros sem, uma parte deles sem nada. Brigaram por casquinhas, enquanto o grande pão estava lá embaixo. Deus o livre de estar se debatendo por casquinhas, quando Deus ofereceu o pão da vida a Jesus Cristo, a água viva a Jesus Cristo, que você possa vir ao banquete disponível. Que Deus o desperte e o fortaleça nesse caminho. Vamos orar.